Olá, sejam bem-vindos ao Leonardo Chagas. Uma satisfação ter vocês aqui conosco para poder aprender um pouquinho de Bíblia, teologia, história e desenvolvimento pessoal. Hoje nós vamos falar sobre a oração, ela abre portas na sua vida. Não saia daí. E se você puder, já curta este vídeo, se inscreva e compartilhe com pessoas, porque esse vídeo precisa percorrer pessoas para que a palavra de Deus seja propagada em nome de Jesus, tá bom? Então se inscreva no canal, curta e compartilhe, por favor, em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar de um assunto fundamental. A oração, ela abre portas na sua vida. O livro de Salmos, capítulo 4, versículo 3, vamos ler a Bíblia Sagrada aqui, o livro de Salmos, capítulo 4, versículo 3, ele diz uma palavra muito interessante a respeito da oração, e se você puder estar junto comigo aqui, abrindo a sua Bíblia, eu vou ficar muito feliz. Abra a sua Bíblia. Salmos capítulo 4, versículo 3 diz assim: Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso, o Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Falar da oração é algo fundamental. A oração na vida do cristão é como se fosse o combustível para um carro. Um cristão não pode viver em hipótese alguma, sem oração. Porque a oração é a chave da vitória. O que é a oração? A oração é você se comunicar com Deus. A oração é colocar a sua fé em ação. Quando eu oro, eu coloco a minha fé em ação. E eu colocando a minha fé em ação, o Espírito Santo, ele começa a agir poderosamente na minha vida. Muitas pessoas dizem assim: pastor, mas eu não tenho tempo para orar. Olha, tempo é questão de prioridade. Se Deus for prioridade na sua vida, se Deus for a primazia na sua vida, você vai orar. Porque você vê Netflix, você está nas redes sociais, você tem tempo para tudo, mas para orar, muitas pessoas dizem para mim que não tem tempo. Por isso que muitas pessoas fracassam, porque elas não oram, não buscam, não colocam o reino de Deus em primeiro lugar. A Bíblia diz que nós devemos colocar o reino de Deus em primeiro lugar e todas as coisas me serão acrescentadas. Eu gostaria de falar um fato que aconteceu na igreja primitiva, aproximadamente no primeiro século, no segundo e no primeiro século da igreja primitiva. O rei Herodes, que era neto do grande rei Herodes, o Grande, Herodes Agripa, ele subiu ao poder. Herodes Agripa, ele subiu ao poder. E esse Herodes Agripa, ele era neto de Herodes o Grande. Aquele que mandou matar todas as crianças abaixo de 2 anos, porque o rei Messias tinha nascido. Então ele ficou com ciúme, o rei Herodes, ele era o rei que administrava aquelas regiões, algumas regiões daquela época, e ele manda matar todas as crianças abaixo de 2 anos para ver se conseguia matar também Jesus. Então esse Herodes Agripa, ele sobe ao poder. Então nós temos um problema muito grande. Porque é o poder do Estado contra a igreja. Esse rei Herodes começou a perseguir a igreja. Então, Herodes Agripa I, ele começa a perseguir a igreja. Então, o poder do Estado contra o poder sobrenatural. É o poder carnal contra o poder espiritual. É o poder temporal contra o poder atemporal. É o poder das armas contra o poder da oração. Então houve um embate quando Herodes Agripa I sobe ao trono e ele administra a Judéia e Samaria. Isso porque ele mandou perseguir a igreja. Isto era a igreja primitiva estava crescendo. O livro de Atos fala sobre isso. O livro de Atos foi escrito por Lucas, que também escreveu seu próprio livro, e ele narra as origens da igreja cristã. E as origens da igreja cristã começam com a perseguição. Você pode acompanhar comigo no livro de Atos, capítulo 12, 1 até o versículo 5. Olha o que aconteceu. Por aquele tempo,
mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Então nós temos aqui uma grande adversidade. O poder do Estado perseguindo a igreja de Jesus. O poder do Estado atacando a igreja de Jesus, fazendo passar a fio de espada Tiago, irmão de João. Então Tiago, ele acaba falecendo, ele acaba morrendo pela perseguição de Herodes. Vendo isto ser agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram dias dos pães asmos, era a época da Páscoa. Então o que aconteceu aqui? Herodes acabou matando Tiago, prendeu Pedro, só não o matou porque não podia matar ninguém na Páscoa. Só após a Páscoa ele executaria a sua ação, mas o Senhor, através da oração, interviu poderosamente. E no versículo 4 diz assim: tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Aqui está o ponto fulcral. A igreja não ficou blasfemando, não ficou atacando, não ficou xingando, não ficou duvidando de Deus. Deus, por que o Senhor permitiu que Pedro fosse preso? Deus, o Senhor permitiu que Tiago fosse morto? Deus tem um propósito para todas as coisas. Nós temos que reagir contra as adversidades através da oração. E a igreja primitiva fez isso. A igreja primitiva, ela orou a favor de Pedro. A igreja primitiva não ficou passiva, como muitos cristãos ficam passivos. Jesus, ele está vivo e operante em nossas vidas. E a Bíblia diz que a igreja estava em oração. Versículo 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre os soldados, acorrentado, com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Então, aos olhos humanos, meus irmãos, se você perceber, aos olhos humanos, Pedro não teria nenhum tipo de condição emocional, intelectual, mental, espiritual de sair daquela condição. Os soldados já haviam matado já Tiago, tinham prendido ele, Pedro, e Pedro não tinha nenhum tipo de condição de sair dali, se não fosse o poder divino. Através do quê? Através da oração. Olha como é que a oração, ela pode mudar a vida de alguém. Quem sabe eu estou falando com pessoas aqui que estão passando uma tremenda luta em suas vidas. Se você orar, Deus vai agir a teu favor. A oração não é repetição, como nós aprendemos na igreja romana. Ficar segurando o relicário e repetindo aquilo incessantemente, constantemente, concomitantemente, isso não vai chegar a lugar algum. A oração é um diálogo com Deus. É você conversar com Deus. Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és todo-poderoso, Tu vai me dar a vitória, eu preciso de Ti, eu sou humilde, eu estou orando para que o Senhor possa me livrar dessa situação e Deus vai te livrar. Foi o que aconteceu com Pedro. Atos capítulo 12, versículo 7 diz: eis, porém, que sobreveio um anjo, olha que interessante, um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele ao lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Versículo 8, olha só. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Um milagre aconteceu na vida de Pedro através da oração. Portanto, quando estivermos com adversidades, com crises emocionais, ou até na questão de vender algum imóvel, comprar algum imóvel, um problema no casamento, algum tipo de adversidade que tem tirado a sua paz, que tem tirado a sua vontade de viver, faça um exercício, ore, coloque em prática, coloque isso como hábitos na sua vida, vai lhe trazer grandes resultados. Tudo que nós fazemos repetidamente durante 60 dias se torna um hábito. Você escova os dentes, você penteia o cabelo, você pega o seu carro, você coloca o cinto, você anda com o seu carro e não fica pensando muito. Por quê? Porque está no automático. É isso que vai acontecer também com a sua vida se você orar, se você buscar. Quanto mais você orar,
mais Deus vai te dar essa vitória. Então, meus amados, a oração pode mudar qualquer situação. Mudou a situação da vida do apóstolo Pedro. Está relatado aqui no livro de Lucas. No livro que Lucas escreveu, Lucas era um historiador, um médico. Ele escreveu aqui no livro de Atos, capítulo 12, um grande testemunho da vida de Pedro. Pedro foi solto por quê? Qual foi o segredo? Porque a igreja orou. Então, independente da tua situação, eu falo com você, ore. Não useis de vãs repetições, como disse lá em Mateus. Não useis de vãs repetições, mas ore. Ore, tenha uma conversa com Deus, seja humilde para entender que você depende de Deus. Se você não for humilde para entender que você depende de Deus, você vai passar muitos percalços na sua vida. Às vezes, uma situação pode ser mudada porque você orou. Uma compra pode ser feita porque você orou. Um acidente pode ser evitado na estrada porque você orou. Então, eu gostaria de encerrar minhas palavras dizendo: a oração é a chave da vitória. Da mesma forma que Deus livrou, aqui em Atos capítulo 12, 1 a 5, da mesma forma que ele livrou Pedro da prisão, ele pode te livrar também de qualquer tipo de situação. Amém? Então, se você gostou dessa palavra sobre a oração, curta esse vídeo, se inscreva e compartilhe. Eu creio que Deus vai te dar muitas bênçãos, tá bom? Coloca a mão no seu coração, eu quero orar por você nesse momento. Pai amado e bendito, obrigado pela vida de cada irmão, cada irmã, cada senhor, senhora, cada querido que ver e ouvir esse áudio. Que o Senhor possa manifestar a tua glória, o teu amor e o teu poder sobre a vida de todos, Pai. Pessoas que se encontram ansiosas, pessoas que se encontram numa situação difícil, nós oramos por todas elas e declaramos a sua bênção em nome de Jesus. A bênção na sua saúde, seu casamento, na sua empresa, em todas as áreas da sua vida. Para a glória do Senhor. Amém. Muito obrigado pela sua participação, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, queridos.